primeiro dia do mês de março e começamos negativos, ou melhor, finalizamos negativos. O dia foi de sobe e desce, de certa forma, mas as coisas para o final começaram-se a deteriorar. Uns dizem que foi devido à abertura do mercado nos Estados Unidos, outros dizem que é algo que é da Europa. Em comum, hoje tivemos vários elementos do Fed e do Banco Central Europeu a falar. ahm, Está tudo a dizer o mesmo, né? Aumento da taxa de juros. Em todo caso, PSI, forte queda, 1,44, enquanto DAX, CAC estiveram a cair ligeiramente. O IBEX caiu metade daquilo que caiu o PSI. O que é que arrastou o PSI? Mota-Engil apresentou resultados, nós não vamos discutir se os resultados foram bons, se foram maus. A realidade é que a percepção de cada um ou a avaliação de cada um um, é pessoal. No final, aquilo que nós seguimos é a ação de preço. Ontem eu falei dos stops automáticos e que bem que sabiam hoje, não é? Em todo caso, iremos fazer análise técnica desta cotada, será a primeira, de modo a manter aqui as pessoas engajadas, digamos assim, nos vídeos e que não fujam logo para a análise técnica das cotadas, que vejam as notícias, porque isso é sempre importante. De resto, Galp, outra que arrastou o PSI, juntamente com as renováveis, Green volta a cair, EDP Renováveis acabou por recuperar, mas vejam, teve a cair quase 3% ou 2,5%, e a EDP a cair 1,5%. De resto, BCP mesma coisa, ou seja, aquelas que estavam ligeiramente positivas acabaram a fechar negativas. ah, Foi um dia de sobe e desce, não é? Só as papeleiras é que não caíram assim tanto, de resto tudo muito negativo. Quanto ao setor nos Estados Unidos, podemos começar pelos setores, fazer aqui um refresh, vemos que a energia está a subir, ou seja, eu não sei o que é que levou a Galp a cair, mas a energia está positiva, assim como a indústria e os materiais. As defensivas estão negativas e por isso é que eu hoje ainda não geri nada. Eu tinha um aviso para a Nvidia nos 229, neste momento está nos 227, mas eu não geri mesmo por isto. Saiu uma notícia da Nvidia em que vão meter 10 bilhões, seja na venda de ações, angariação de crédito. Por norma, aquilo que eles fazem é vendem ações. Ah, mas eles basicamente disseram que iam deixar isso em aberto e parece que foi aprovado, pelo que já no pre-market esteve negativa e comparando com a AMD foi aquela que esteve a cair. Mas a realidade é que a AMD também teve positiva e também caiu. No entanto, em termos de mapas, aquilo que nós vemos é as petrolíferas ou as energéticas a subir, tudo o resto está mais ou menos entre o negativo e o positivo, sem grande relevância. A parte importante é esta: hoje o dia está a ser daqueles, para quem está negativo, né? Tipo a Amazon, está a ser um sangrar lento. A Tesla, mesmo hoje, que temos o dia do investidor, que deve estar para começar em breve, simplesmente veio cá abaixo. Porque tinha que vir. Porque eu não sei. Por norma, aquilo que acontece é elas caem após o término do evento, não antes. Em termos de calendário, isto é para amanhã, inflação na Europa, assim como a taxa de desemprego. Não se esqueçam, taxa de desemprego a aumentar seria algo que pressionaria o Banco Central Europeu a falar cada vez menos dos aumentos. Porquê? Porque hoje aquilo que falaram basicamente foi que os 50 pontos é para manter, não é para manter só em março, é para manter nas próximas reuniões. Inflação, atentos, principalmente porque na Europa a inflação hum, na alimentação ainda não teve qualquer
tipo de impacto do aumento das taxas de juro. Nos Estados Unidos, por exemplo, aquilo que tem estado a contribuir mais para o aumento de preços, ou pelo menos que tem estado resiliente, tem sido o imobiliário e os serviços. Os serviços, esses têm estado estranhos. Mas amanhã nos Estados Unidos, muito importante, produtividade. Quanto mais elevado este valor, melhor. Indica que os custos da mão de obra, e é assim que se mede a produtividade, não se esqueça, é o custo de produzir uma unidade, e esse custo, por norma, só tem duas formas de se alterar. Seja por um aumento dos salários, seja pela diminuição do tempo para produzir, não é? Tendo em conta que as eficiências são cada vez mais difíceis de melhorar, hum, será um aspecto positivo se este valor subir e não cair. Pedidos iniciais de subsídio de desemprego que não se tem mexido muito destes 190 mil. Se aumentar, o Fed vai começar a mudar o seu discurso. O discurso tem sido basicamente esta Kashkari, todos eles hoje têm andado a falar em manter as coisas, basicamente, e aumentar 5,4, enfim. Um, PMI nos Estados Unidos ficou abaixo da previsão, mas mesmo assim acima do anterior, e depois temos aqui preços no setor ah, da indústria que basicamente aumentou. Portanto, ah, a reação hoje da indústria está a ser a subir. Agora, atentos, isto são meros indicadores, são meros digamos, indicadores que, quando saem, provocam movimento, mas aos quais nós temos que juntar outras informações. Portanto, atentos, mas respeitem os níveis técnicos, acho que é o mais importante. Quanto para o dia 2 das options, estranhamente, né? O Standard Poor's, já agora, neste momento está nos 3.963, ou seja, estamos acima desta barreira de puts, 3.920, estamos mais ou menos aqui, e temos calls nos 4.000. Vamos ver se vamos até aos 4.000. Não acredito que passe, também não acredito que venha a ficar abaixo dos 3.920. No entanto, para sexta-feira, as coisas estão a orientar-se no sentido de o mínimo da semana poderá ser feito nos próximos 2 dias. Ou amanhã fazemos um bounce e depois fiquem aberto vir aproximar-se deste mínimo, ou o bounce fica para sexta-feira para se aproximar desta zona. Em todo o caso, pela quantidade que temos, não há aqui uma indicação clara qual é o sentido. A indicação clara é que temos o dobro das puts, e vejam a quantidade que tem aqui, ou seja, existe mais força para puxar para baixo do que para cima. Em termos de volume, aquilo que tem entrado basicamente são os tais 3.900 e os 4.000. Agora, olhando para o PSI, é um bearish engulfing do dia anterior. Vamos tirar isto, não muda nada em termos de análise técnica, ou seja, voltamos ao ponto de bounce, né? A moving average simples, mesmo que venha até a moving average a 50. No entanto, este é o pivô. Começando a furar este pivô, as coisas ficam extremamente negativas. Ou seja, se furarmos este pivô e, no mínimo, no dia a seguir, ou aliás, no máximo, no dia a seguir, não recuperarmos e voltarmos cá para cima, e depois avaliaremos a rejeição ou não nesta zona. Isto pode acontecer, certo? Isto é o cenário bearish. O cenário bullish é simplesmente romper e voltar cá para cima. Se isto se verificar, começamos a furar pivôs e as coisas começam a ficar bearish. E BEX praticamente está na zona de suporte. O CAC, zona de suporte, ainda tem suporte mais abaixo, onde tem o pivô, e o DAX até a Bollinger Band tem servido de suporte. Portanto, estejam atentos para o sentido das coisas.
Eu sei que é extremamente complexo, principalmente quando temos uma abertura e depois começa a subir, não é? E dá a entender que estamos a romper os máximos anteriores, mas por isso é que eu digo, todos estes indicadores são importantes, sem dúvida, mas se nós não usarmos tops, as coisas vêm por aí abaixo e nós ficamos agarrados. De resto, Standard Poor's, furámos o pivô, estamos a fazer bounce neste momento, mas estamos a fazer bounce para onde? Para a resistência. Por isso é que eu digo, amanhã ou fazemos um bounce e viremos em direção aos 4.000, em direção à moving average, ou simplesmente continuamos por baixo, fazemos um retracement completo no Golden Pocket e depois fiquem aberto então na sexta-feira a fazer o bounce. Para já o sentido continua a ser de queda. As QQQs praticamente a mesma história, já fechou aqui esta gap. Aliás, eu vou tirar isto daqui que é para não ficar aqui tão. Mas é praticamente a mesma coisa. Estamos a fazer martelos, no entanto, não se esqueçam, o importante é o fecho. O fecho vai ser determinante. Fecho assim em mínimos, traz-nos mais para baixo. Fecho mais acima, principalmente um martelo mais verde, ou seja, no máximo de hoje, as coisas ficam orientadas para se fazer o bounce e fechar a gap que temos aqui acima dos 296. O Russell, as small caps, são aquelas que estão a mexer, estão positivas, assim como o Dow Jones. Tudo teve negativo, a maior parte das cotadas elas estão de certa forma negativas. A questão aqui, small caps, não tenho aqui nenhuma. Snap está ligeiramente positiva, Palantir continua. Ontem não deu o sinal de rompimento, veio por aí abaixo. New apresentou resultados, a Meta tem estado a segurar-se lá em cima, é das FANG aquela que tem estado melhor, mas de resto a Lucy está a apanhar porque a Rivian apresentou resultados e baixou a produção dos 60.000 para os 50.000, algo assim. E hoje deve estar aqui a ir para aí uns, sei lá, eu creio que teve aqui 18%, algo assim. A questão é, e adivinhem quem é que arriscou para os resultados? Eu. Ontem estava break-even, podia ter fechado e ficava break-even com a perda que tinha feito. Fiquei para os resultados e depois esqueci-me completamente de fazer a saída na abertura, porque ela no pre-market ela teve muito mais abaixo e as coisas começaram a cair, a cair, a cair. Era de ter saído, mas enfim, esqueci-me. Se eu tivesse um stop automático, tinha saído e não, nem me chateava hoje. Em todo caso, estamos a visualizar agora um bounce, vamos ver para onde é que nos levam e é isso que é importante. Olhando para a VIX, continua a não nos dizer muito. Basicamente, não nos diz muito. Ela continua a dar aquele sinal bearish de queda, mas não nos diz muito. Assim como o raço das puts para as calls, equilibrado. O dólar em queda, é a parte estranha, né? O dólar em queda devia de fazer com que as cotadas começassem a subir. No entanto, olha o que é que está a acontecer com as taxas de juros. Ou seja, estamos a subir cada vez mais e à partida os 4.2 começam a ficar em cima da mesa, apesar de eu achar que isto é um fake out. Atenção, eu acho que isto é um fake out. Porquê? Porque rompeu, é um facto, mas se pressionarem para vir para baixo, basicamente é um falhanço tremendo. Depois de 3, 4 dias a tentar romper e a não conseguir, não acredito que deixem passar isto. No entanto, Bitcoin é aquela que tem estado, ou seja, é o ativo financeiro que tem estado positivo e é aquele que me tem dito que tem calma, que as coisas estão-se a orientar, né? Nós temos aqui uma boa zona de suporte e o Bitcoin nunca veio cá abaixo. Posso estar equivocado, mas para já é o que temos de indicação. Vamos então começar pela Motengil. Em termos de retracement, ainda não chegámos ao Golden Pocket e a realidade é esta. Isto vai ser uma onda 4, devia ter terminado aqui e não estar por aqui. No entanto, a realidade é que onda 1, 2 e pode formar uma onda 1, 2.
temos não só o Golden Pocket aqui, como temos os 14, mais ou menos 1.4, como forte zona de suporte. E existe uma forte possibilidade de vir aqui, mas antes para nesta zona entre os 1,50 e os 1,55. À partida é isto que fará. Eu sei que apresentou resultados, não percebo porque é que apresentou antes da abertura. Creio eu que foi antes da abertura, vamos ver. Não, isto foi. Foi antes da abertura que apresentou resultados, né? Gap up tremendo e depois veio por aí abaixo. Por isso é que eu digo: stop loss, stop loss poupava-nos isto. Agora, vamos ficar à pesca, à procura da ponto de inversão. Esse ponto de inversão, temos aqui algum suporte, pode acontecer, vai acontecer um bounce, a realidade é essa. Aquilo que vocês têm que estar neste momento à espera é disto. Estabilização. Ela pode nem sequer estabilizar. Pode haver um bounce simplesmente trazer cá para cima, só porque sim. E isto já representava 10% de subida, né? Creio eu. Estou a dizer algum disparate? Não, são 6%. A grande questão é, tenham cuidado, tratem as coisas para já como meros bounces. A reação aos resultados foi esta. Houve um flash tremendo. O volume foi brutal. Esta é a vela principal. Aquilo que nós estamos à espera que aconteça é uma inside bar no limite amanhã, e já seria uma continuação de queda muito forte, seria cair mais 7%. Isto seria o limite. Pode demorar 2 dias, pode ser já amanhã, pode ser na abertura, irrelevante. A parte relevante é esta: se continuar a cair, à partida será aqui que fará uma pausa. No entanto, este tipo de velas, este tipo de flush, por norma, trazem bounces. Dê por onde der. Por norma, trazem bounces. Aqui, apesar de ter feito um martelo, vejam o volume, e depois temos um bounce com menos volume. O mesmo acontece aqui. Temos um bounce, fechou negativa, a cair a 0,38. É um facto, mas vejam onde é que ficou a cauda, certo? Por norma é isto que acontece. Grandes volumes, por norma têm bounces. Neste dia não aconteceu. Ainda havia muito mais gente para descarregar. Por isso é que eu digo, deixem-na estabilizar. Acho que não vale a pena, em termos de movimento, não vale a pena nós arriscarmos e entrarmos de olhos fechados. Vai haver muita gente que provavelmente entrou no fecho, no leilão. Porquê? Porque amanhã, quer dizer, isto pode dar aqui um bounce, o mercado simplesmente achar que isto não faz sentido e abre aqui, as vendem e ganham o seu dinheiro, não é? A grande questão é, para os menos ávidos, os menos aqueles que são menos traders e mais investidores, o meu conselho é esperem. Esperem que ela estabilize, esperem pela visão horária. Visão horária é a nossa amiga. Neste momento o ganho potencial em cima da mesa é este. Claro, se vocês fizessem uma entrada, tinham que colocar um stop, escolham onde, porque vejam, temos aqui este pivô, e este pivô está mais ou menos nos 1,58, ou seja, um stop de 1,5%, 2% no máximo, ok? No máximo. E depois o bounce pode nos dar 6, ou seja, temos um risco de 1 para 3. E isto é um nível de risco aceitável, bastante bom. Porquê? Porque se concretizar, se vier aos 6, basicamente as 3 próximas entradas nós podemos errar. Se falhar, nós podemos falhar mais 2 vezes, para além desta que já falhamos, e só precisamos de acertar uma. Portanto, existem muitos traders, vocês que são investidores, que querem fazer swings, mas querem fazer swings de dias, ou pelo menos swings estáveis, não lhe peguem. Se vocês acham que o facto de estarmos nos 12, 15 de RSI que é relevante, porque por norma não baixa mais do que isto, eu concordo, isto é relevante, estamos na visão horária, está completamente oversold. Aquilo que eu vos digo é que as esquedinhas
as escadinhas de queda mantêm isto em oversold. Vamos lá ver se apanhamos aqui uma altura que ela tenha feito assim também um flush. Aquilo que eu penso que vai acontecer é isto, né? O tal bounce, e depois volta para baixo. Mas eu queria ver se apanhava aqui uma altura que ela também tenha ficado extremamente oversold. Provavelmente não, aqui começou a inverter antes. Não temos. Aqui foram quedas consecutivas. Não temos. Não vos consigo dar um exemplo que tenha vindo aqui para 12. A questão é, por norma, os bounces vão lá acima e voltam cá abaixo. Aliás, nós aquilo que podemos fazer é isto. Tendo em conta o flush, ter aqui a 15 minutos, ter aqui no auto, e é isto que eu vos quero mostrar, mas claro, RSI mais abaixo. É que o facto de estar oversold dá origem a bounces e quedas. Bounces, quedas, bounces, quedas. É só isto que acontece. E como vocês veem, algoritmo, ou seja, é um fundo. Não quer dizer que seja um fundo de pensões, é simplesmente um fundo que está a fazer vendas na Moving Average. 5 minutos, está mais errático, mas dá para entender, não é? Bounces, quedas. No entanto, estes bounces, visto daqui, né? Daqui, vocês dizem assim, ei, são 2,5%. E eu digo-vos, e quem é que adivinha que ela vai parar aqui? Ninguém. Literalmente. Ninguém adivinha que a Mota-Engil iria parar nos 1,67 e que depois disso ia subir 2,5%. Ninguém. Pode ter alguém acertado nisto? Sim. Mas dizer que é ciência? Não é. Posto isto, minha gente, mais uma vez, para finalizar, 1,5 é o target. Pode acontecer de vir aqui a 1,5 fazer um bounce, pode acontecer de começar a fazer o bounce amanhã e ficar aqui assim nesta zona, ou seja, voltar à parte superior da Bollinger Band. Pode acontecer de simplesmente continuar o flush, pode acontecer de o bounce depois no dia a seguir é para continuar a voltar a testar os 1,88. No limite, testa o máximo anterior, 1,44. Antes disso, temos suporte na zona dos 1,50 até aos 1,55. Olhando então para a Green Volt, ela não apresentou resultados, não sei se existe aqui alguma relação ou não. Sei que a EDP Renováveis apresentou resultados ontem, mas a questão é que a EDP Renováveis acabou a recuperar, enquanto a Greenvolt não. Nós tínhamos falado sem garantias nenhumas que ia acontecer, não existe aqui aquela história de eu tinha avisado, isso não existe. Aquilo que existe é, se nós perdermos a zona de suporte, fica completamente em aberto vir fechar a gap. E mesmo hoje, apesar de termos feito aqui um bounce, mesmo hoje, fica em aberto fechar o resto da gap. Agora, isto é garantido que aconteça? Não. Mas, em termos de estatística, probabilidades, sempre que rompemos uma zona de suporte, vamos à zona de suporte seguinte. Essa zona de suporte seguinte, como vocês veem, está mais ou menos aqui nos 7 e pode se estender até aos 6,50, onde também temos aqui uma gap a preencher. E é melhor até desenhá-la agora, não vá-me eu esquecer. Isto não, eu provavelmente tenho a desenhada a 1 hora, mas só para garantir, né? Está tudo em aberto, tudo em aberto. Vejam onde é que estão os 123% de retracement. O tal movimento A, B, C está em cima da mesa, como pode simplesmente nem fechar o resto da gap e simplesmente subir. Para quem está fora,
continua fora, à espera da inversão deste canal descendente. Enquanto este canal descendente não começar a inverter, não há sinais de entrada. Uh, EDP Renováveis está a estabilizar, apesar de ter feito um novo mínimo. O pivô neste momento está aqui, ou seja, qual é o mínimo aqui? 18,68. É a mesma coisa, só não caiu foi tanto. EDP, bounce na zona de suporte, também está em queda, vai ter apresentação de resultados hoje, provavelmente após o fecho do mercado. Vocês já sabem, após o fecho do mercado ter resultados, significa o quê? Significa que amanhã pode vir cá para cima, pode vir cá para baixo. Se vier cá para baixo, atenção aos 4,53, perdendo esta zona, começa-se a olhar para os 4,45, fazendo movimento bullish, rompendo os 4,83, temos que olhar aqui para os 4,92. De resto, é a lotaria, resultados é sempre assim. A outra que caiu bastante, a Galp, sinceramente, não sei se isto foi alguma notícia, se o que é que foi, eu não procurei. Aquilo que eu vi foi que nos Estados Unidos elas não estão a cair, não é? Pelo menos as petrolíferas. Não estão positivas por aí além, mas também não estão negativas por aí além. Está em cima da mesa como estava antes, perdendo o pivô, vem fechar a gap, a partir disso que acontece amanhã, potencialmente vindo aqui à zona do Golden Pocket, onde estabilizará entre os 10,73 até aos 10,50, que é este máximo está aqui. No entanto, volto a alertar, temos aqui esta gap, as gaps servem como ímãs quando o preço está muito próximo. Portanto, para já é isto, está em cima da mesa, Galp, fecho da gap, Golden Pocket, para já está bearish. A nós também vai apresentar resultados quinta-feira, ou seja, é amanhã, mas não sei se é antes da abertura do mercado ou após o fecho. Portanto, seja de que forma for, se for após o fecho, o expectável é que durante o dia ande por aqui, ok? Durante o dia andar por aqui. Se for após ou antes da abertura do mercado, suporte 4,02, a resistência 4,24, vamos estar atentos a ver para onde é que ela vai. Se os resultados forem positivos, não se esqueçam, o target do Cup and Handle é trazê-la aqui para cima. Este é desta Head and Shoulders e ainda não fechamos, ok? Portanto, para já, bulls ficam a olhar para aqui, bears, como é óbvio, só precisam olhar para esta zona e dizer assim, visitar os 4 e os 3,90 até esta zona toda de suporte tem aqui assim em baixo, se os resultados forem percepcionados como maus, e por vezes os resultados são bons, tal qual como o Gil, não é? Que os resultados até podem ser bons, mas ela subiu tanto que depois vai contrariar o movimento. BCP, eu sinceramente é uma insabar, está numa zona de suporte, nem bom nem mau. Perdemos a moving average, perdemos de uma forma descadinha, certo? Coisa que não tem acontecido. Agora, zona de bounce, zona de suporte, não se esqueçam, esta é a vela principal, perdendo os 21,58. Apesar de termos aqui esta zona toda de suporte, vocês têm que começar a gerir de preferência antes. Mas, ou seja, antes seria mais ou menos aqui nos 22,04. Mas tal qual como todas as outras, quando elas estão na zona de suporte, vai depender muito da abertura. Se abrir aqui abaixo, vocês já sabem, isto vira resistência com o potencial de cair mais. Se abrir acima e vier para baixo, é aqui que tem que fazer bounce para voltar cá para cima. Caso contrário, verifica-se o que temos aqui. Mas ela está numa zona de suporte. Para já é isto que ela está a fazer e está a aliviar o RSI. Continua com uma tendência de subida, por isso, enquanto ela não inverter esta tendência, continuamos a achar que ela
vai continuar a subir, no entanto, a queda em si acaba por ser importante. CTTs, a continuar aqui nos zigue-zagues, por isso nada de mais. Perdeu o mínimo de ontem, veio para a moving average, este zigue-zague mantém-se, pelo menos para já é isso. Jerónimo Martins estabilizou hoje com um sobe e desce, ou seja, não ficou bullish, apesar de ter rompido aqui estes máximos. Esta foi daquelas que inverteu, podemos ver aqui assim a 1 hora, ela inverteu, ou seja, ela teve a subir e depois inverteu e fechou nos mínimos, mas para já é um zigue-zague. É um zigue-zague em que perdemos os pivôs, de facto, mas não deixa de ser um zigue-zague para já. Aquilo que nós estamos à espera que ela dê sinais, e para já não deu nem sinais bearish nem bullish. Sonai fez uma inside bar com um trambolhão maior, abriu na zona de suporte, subiu e depois perdeu isto tudo. Isto é mais importante, vamos tirar isto daqui, é mais importante porque a realidade é esta: virar resistência, ou seja, aquilo que era suporte virou resistência e estamos a preparar o bounce, apenas e somente isso. Ou seja, bounce mais ou menos nesta zona. A grande questão é porque é que isto é mais importante? É mais importante porque esta tem uma tendência de subida, o que quer dizer que aquilo que tínhamos falado antes, né, das bull flags, ela pode estar a desenhar isso. Ou seja, aquilo que eu vos digo é um trambolhão e peras, é uma bandeira muito forçada, como diz o outro, mas a realidade é, começando a romper principalmente os 103, vai tentar voltar cá acima. A 1 hora, como vocês podem ver, ela não estabilizou, ela continua a cair, pelo que deem algum tempo para ela começar a estabilizar e depois começarem a posicionar-se, seja para entradas ou saídas. É uma inside bar com um novo máximo e um mínimo mais elevado, mas a questão é, eu não gosto deste tipo de velas porque elas deixam tudo em aberto para o dia a seguir. Altri e Navigator. Vocês veem, Navigator fez um máximo mais baixo que o anterior, martelo. Este martelo invertido indica a inversão da tendência, como é óbvio. Ela pode simplesmente vir aqui, fazer bounce, voltar para cima. Mas a realidade é esta: ah, todas elas fecharam em queda, não é? Não houve nenhuma que eu saiba que tenha fechado a subir. Ah, já tínhamos ontem falado, rompeu este máximo, aquilo que nós queríamos ver era mais força, ela teve mais força, claro, restringida pelo movimento da bolsa em si. Agora aquilo que queremos ver é romper este máximo, ou seja, a 4,71, para começarmos a achar que realmente vai tentar inverter este sentido. Caso contrário, pode fazer o mesmo com os CTTs, né? Isto podemos estar aqui a desenhar um W, é irrelevante, é trazer-nos aqui para a zona de resistência, né? E depois ficar aqui a fazer isto. Isto está em cima da mesa para já. Enquanto não virmos a romper esta zona, não vamos acreditar que é para inverter completamente o sentido. A Navigator é praticamente a mesma história. Não temos um W claro, mas temos um fundo claro, um suporte e à partida ou vem cá para baixo ou tenta voltar lá para cima. A RAN não fez mais nada hoje, né? Gap up e vem por aí abaixo. É o que ela tem feito, portanto, para já, nada de especial. De resto, olhando para Estados Unidos rapidamente, a meta, ela chegou a estar a subir mais, rompeu ligeiramente o máximo do dia anterior, mas não rompeu esta zona. Nada a dizer, como diz o outro. A AMD, a mesma coisa, a única diferença é que está mais abaixo, mas é a mesma coisa. Nvidia, esta perdeu o pivô. Por isso é que eu digo, se eu tivesse colocado stop loss automático, aqui 229, vejam onde é que ela esteve, 225, são 4 dólares de diferença. E mesmo assim, acredito que amanhã viremos aqui. Acredito piamente. O volume vai aumentar hoje,
muito por força dessa notícia. A notícia basicamente, eu posso mostrar aqui assim. É tudo lixo, né? A maior parte das notícias que aqui tem é tudo lixo. Não, está aqui. A tal offering, em que basicamente eles dizem que vão fazer um shelf offering até 10 bilhões, que tanto pode ser ações, ações preferenciais, garantias, ou seja, se é pedido de empréstimos com colaterais, o mesmo acontece aqui, e contratos. Portanto, basicamente o que ela está a dizer é que se vai ao mercado à procura de financiamento. Basicamente é isso que está a dizer. 10 bilhões para a Nvidia. Pode não parecer muito, mas corresponde sensivelmente a 2% do valor da empresa. Portanto, neste momento. Portanto, eu não acho que isto seja assim tão relevante quanto isso, mas como é óbvio, fizemos um gap up tremendo. À partida vem fechar a gap. À partida bem fechar a gap. O mesmo está a acontecer aqui com a Sophie, que é a que tem estado mais estável das fintechs. Vejam o que é que a Farm tem nada a fazer, praticamente nada. A Upstart, que ontem fez um breakout, rapidamente está a voltar para o mesmo, ou seja, temos aqui a gap a preencher, e Palantir ontem nem sequer fez o breakout e veio para baixo. O breakout era na visão a 1 hora, estava tudo a preparar-se para fazer breakouts e ela também estava-se a preparar, não é? A grande questão é, não o fez e pelo contrário veio por aí abaixo. A Lucid, visão a 1 hora, hoje a abertura foi assim, a abertura para elas todas foi assim, vocês vejam a Tesla, né? Agora, a pergunta que devem estar a fazer, isto é para continuar a cair ou não? É que o Hang Seng subiu, salvo erro, 4%? 4% o Hang Seng. Ou seja, a XPEV abriu acima da zona de suporte, né, de resistência, praticamente na resistência e nesta zona, mas a resistência mais forte está, pelo menos o pivô que se queria ultrapassar era este, chegou lá e veio por aí abaixo, o dia todo, sempre a vender. Por acaso a Li Auto não fez nada disso em termos de perder, né? Já que rompeu a zona de resistência, perder essa zona, mas perdeu esta. Portanto, no final elas estão todas a fazer o mesmo. Eu não sei porque é que a Ford está a subir, sinceramente. A Ford está a fazer aquilo que eu estava à espera que a Tesla fizesse, mesmo que seja só vir até, né, até à zona de resistência que temos aqui, mas pelo menos a Ford está a fazer isso, a Tesla não. A Tesla abriu aqui, voltou para baixo. À partida fecha a gap. Claro, 191, já estamos a deixar mais 5% em cima da mesa para depois vir para aqui. E este sangramento pode ser daqueles sangramentos muito chatos, porque neste momento, estou a ver esta quase que lateralização, né? Só que a amplitude desta lateralização é bastante elevada, são 10%. E depois olhamos para a moving average, agarramos-nos sempre àquela ideia de que as coisas podem melhorar, né? Eles olham para a Nvidia e dizem assim, ó, ela pode inverter aqui, ela pode inverter já amanhã, como pode abrir já aqui baixo. O ideal seria vende aqui e não te chateias mais, ficas à espera. Eu sinceramente ainda vou ponderar até ao final do dia. Eu faço perdas que 10%, mais que isso, 12%, mas no fundo protejo tudo o resto, né? Vocês só precisam pensar que na Afarm eu já tive quase break-even de 5% e o facto de não ter gerido trouxe-me mais abaixo. Enfim, ela está a preparar para puxar gatilhos, tão simples quanto isso. De resto, Apple fechou a gap, ou seja, hoje aquilo que ela foi fazer foi fechar o resto da gap que tinha aqui, e são estas
nuances, né, que basicamente me deixam assim: será que vale a pena estar a fechar a Nvidia? Porque o bounce pode ser bom, ela pode voltar para cima, fazer o lower high. Hum, para já a Apple está a fazer isso, né? Fechou a gap e está a voltar para cima. Google, zona de resistência também. Microsoft, esta está a perder a zona de suporte, não está aqui em cima como a Google e a Amazon também, mas está tudo em zonas que realmente se pode inverter. A First Solar apresentou resultados e simplesmente disparou, não contagiou as restantes. A Enphase acabou por subir 2% após a abertura, mas está a vir tudo para baixo. Plug Power vai apresentar resultados, ChargePoint em breve. Não creio que sejam daquelas que estejam assim muito interessantes. Eu nem sei porque é que as small caps deixa eu ver se já mudou. Não, o Russell continua a estar positivo, porque as small caps estão todas em queda. Mas, baba, né? Todas elas a fazer o mesmo movimento. Agora vejam a qualidade da abertura na resistência. Vai sempre a cair, sempre a cair. Não vale a pena segurar e ficar ah, a segurar este tipo de queda. E depois temos a banca estável, o Wells Fargo estável, Oxy, apesar de estar a subir, está a tentar fazer aquela base para ir mais alto. A grande questão é que fizemos um mínimo mais baixo e um máximo mais elevado, por isso estamos bastante neutros. Exxon, praticamente a mesma coisa. Petrobras é Petrobras. Não sei se já apresentou resultados ou se vai apresentar hoje. Vale o que vale, está a recuperar. Posto isto, bons negócios a todos e até amanhã.